E os que ficam aqui então, eu peço que você abra sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 5. E nós vamos começar essa mensagem lendo os versículos de número 25 a 27. Efésios 5, de 25 a 27. Irmãos, enquanto você abre a Bíblia, deixa eu informá-lo de que hoje nós começamos uma nova série. Será uma série temática, o que significa que nós não vamos estar expondo longos textos, como estamos acostumados a fazer. E também que será uma série rápida, serão apenas 4 domingos, ao longo dos quais nós nos debruçaremos sobre esse tema: ame sua igreja local. Todos os anos, nós temos dedicado um tempo a refletirmos sobre a natureza, sobre a missão, sobre o propósito da igreja, né? Então, se você pergunta, por que nós investimos todos os anos um tempo nisso? Será que o que já foi pregado acerca não foi suficiente? Porque precisamos retomar esse assunto anualmente. E eu creio que esse é um período maravilhoso dentro do nosso calendário de pregações. É uma parte importante dentro dessa dieta balanceada que nós vamos recebendo anualmente, quando nós paramos para pensar naquilo que nós somos e naquilo que nós temos feito aqui. Como seres humanos falhos, nós rapidamente nos esquecemos do propósito maior, daquelas causas, daquelas instituições, daqueles grupos aos quais nós nos unimos. E rapidamente para nós as coisas tomam um fim em si mesmas. E a gente perde de vista o propósito maior. Perdemos de vista essa essência. Então, para que eu e você seja relembrado qual é a nossa natureza, qual é o nosso chamado, qual é o nosso propósito enquanto igreja, é que nós vamos então dedicar mais um mês, nesse ano agora de 2023, a pensar sobre esse assunto. E eu faço isso então começando de Efésios capítulo 5, versículo 25, que diz assim: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Vamos orar ao Senhor e vamos pedir a sua bênção nesse momento. Ó Deus bendito, nós te agradecemos, nós te louvamos e nós te bendizemos por esse momento de culto ao Senhor. Nós te bendizemos, ó Deus, por esse privilégio imenso. É por tua graça, ó Deus, que nós estamos aqui, louvando o teu nome, buscando a tua face, desfrutando da comunhão dos santos, dando testemunho da tua graça em nossas vidas. Muito obrigado, ó Deus. Quando nós nos apresentamos ao Senhor, quando nós cultuamos ao Senhor, nós percebemos a veracidade daquele louvor antigo que diz: o brilho desse mundo se apaga diante de ti, e a glória desta vida nada é. De fato, ó Deus, tudo à nossa volta não é nada, Pai, quando comparado com a grandeza de estar diante do Deus Todo-Poderoso. E nós te bendizemos, ó Pai, por isso. Agora, nesse momento, nós te pedimos que o Senhor complete essa experiência de culto, mais uma vez falando aos nossos corações. Fala, ó Deus, conosco. Eu peço que o Senhor exponha a nossa vida à luz da tua palavra, e que assim o teu Espírito Santo possa nos transformar e possa nos conformar à imagem de Cristo, nosso Salvador e Mestre. É assim que eu oro nessa noite. Amém. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler, ele é muito conhecido e ele é muito utilizado sempre que se fala sobre família. E a série não é sobre família, a série é sobre igreja. E eu li esse texto não para falar da obrigação dos maridos,
mas porque a partir dele nós podemos perceber o quanto Cristo ama a sua igreja. E podemos perceber não apenas o quanto Cristo ama a sua igreja, mas qual é a natureza desse amor. Perceba, se eu perguntasse a você, por que você deveria amar a sua igreja local? Eu acredito que dentre muitas respostas que você pudesse dar ou não, a resposta central, a resposta bíblica, a resposta mais fundamental que nós precisamos ter em mente, não apenas hoje, mas ao longo dessa série e ao longo da nossa vida também, é que nós devemos amar a igreja local, antes de tudo porque o Senhor Jesus Cristo a ama. Não há outro fundamento mais importante do que esse. Não há nenhuma percepção pessoal, não há nenhuma preferência pessoal, nenhuma decisão pessoal que seja mais importante para estimular o nosso amor pela igreja local do que saber que antes de todas as coisas Cristo ama a sua igreja. Eu não sei se alguma vez você foi tentado a desprezar a igreja de Cristo, a pensar dela como se ela não tivesse valor, como se ela fosse uma experiência inútil e desagradável. Se eu e você somos tentados dessa forma, deveríamos lembrar que se Cristo, sendo santo, amou a sua igreja, como é que eu e você, sendo pecadores, imperfeitos e falhos, poderíamos ousar em desprezar a igreja de Cristo? Nós não temos esse direito. Nós não temos moral suficiente. Nós não temos condições de desprezar a igreja de Cristo, porque ela é o objeto do seu amor. Ela é o objeto da sua obra. Foi pela igreja que Cristo veio a esse mundo, encarnou, viveu em santificação, sofreu nas mãos de homens maus, morreu e ressuscitou. E não apenas isso, mas ainda hoje diz a palavra de Deus que Cristo vive diante de Deus, à destra de Deus, para interceder pela sua igreja. A obra de Cristo por sua igreja continua, não parou na cruz. Cristo continua amando a sua igreja de uma forma prática. E veja qual é a natureza desse amor. Não é um sentimento qualquer. Não é uma sensação qualquer. Não é um encantamento qualquer. O amor que nós vemos revelado nas Escrituras, esse amor com o qual Cristo ama a sua igreja, é um amor sacrificial. Cristo amou a sua igreja a ponto de dar a sua vida por ela, para permitir que ela fosse aquilo que ele poderia simplesmente exigir dela. Eu explico. Cristo poderia simplesmente exigir que a sua igreja fosse santa. Cristo poderia simplesmente exigir que a sua igreja fosse inculpável, sem mancha nem rugas. Ele tem autoridade para isso. Mas sabendo que nós não temos condições de ser isso, baseado em nossa própria força, com os nossos próprios recursos. Então Cristo deu a sua vida para salvar a sua igreja, e não apenas para salvá-la da condenação do pecado, mas também para santificá-la, a fim de que ela seja aquilo que Ele simplesmente poderia exigir dela. Deus nos dá aquilo que Ele mesmo exige de nós, em Cristo Jesus. Amém. Então qual também deve ser, poderíamos perguntar, qual deveria ser a natureza desse amor que eu e você devemos nutrir por uma igreja local? Não deve ser um amor apenas de palavra. Não deve ser um amor apenas de discurso. Como o apóstolo João escreve, filhinhos, não amemos de palavras de conversa, mas amemos de fato e de verdade. A exemplo de Jesus, devemos amar a nossa igreja local sacrificialmente. Devemos amar a nossa igreja local de uma forma palpável, de uma forma tangível. Em nós deve haver não apenas um eu gosto dessa igreja, não apenas um eu me identifico com esta igreja, não apenas um eu frequento esta igreja regularmente, mas eu devo amá-la e devo amá-la sacrificialmente. Eu peço que você tenha isso em mente ao longo desses 4 domingos,
nos quais vamos repetir diversas vezes. O título dessa série, Ame a Sua Igreja. Não estamos falando de um amor qualquer, nós estamos falando de um amor na prática. E observando mais o título dessa série, eu destaco que não é ame a sua igreja, ou ame a igreja, referindo-se a ela em suas concepções universais. A Igreja Universal de Cristo é aquela igreja que pertence ao Senhor em todas as épocas e em todos os lugares. Não é nessa acepção que nós estamos utilizando o termo igreja. Nós estamos enfatizando, nós estamos especificando, nós estamos delimitando, ame a sua igreja local. Porque, mais uma vez, se nós falamos apenas em ame a sua igreja, poderia ficar tudo muito abstrato. E no final das contas, você nem sequer saberia o que de fato você ama. Mas se você refletir, se você pensar no amor que você demonstra, que você pratica pela sua igreja local, seja esta ou outra, então as coisas ficam mais verificáveis. As coisas ficam mais palpáveis e tangíveis. Então, saindo um pouco dessa introdução à série e falando sobre o nosso assunto de hoje, o primeiro aspecto que nós vamos destacar desse amor prático por uma igreja local é o pertencer. Os próximos domingos falaremos sobre acolher, sobre servir e falaremos também sobre cuidar. Hoje nós falaremos sobre pertencer. Essa é a primeira dimensão prática do amor que nós devemos ter pela nossa igreja local, é pertencer. Obviamente que esse assunto do pertencimento está muito conectado com a temática da membresia. O que significa então pertencer a uma igreja? O que significa ser membro de uma igreja? O membro de uma igreja é alguém que não apenas gosta, não apenas se identifica, ou não apenas que frequenta os cultos de uma determinada igreja local. Amar uma igreja a ponto de pertencer a ela e ser um membro efetivo dela, exige que nós assumamos e que nós mantenhamos um compromisso com ela. Quem ama, pertence, e quem ama se compromete. É sobre isso que nós queremos falar nessa noite. Agora, será que essa necessidade de nós pertencermos é apenas uma necessidade que nós poderemos falar em termos institucionais? Ou será que nós temos respaldo bíblico para isso? Eu penso que há um amplo e um farto testemunho bíblico sobre a nossa necessidade de pertencermos. E em primeiro lugar, como uma primeira divisão dessa mensagem, eu quero sugerir que nós fomos criados para pertencer. O que é que a Bíblia nos ensina sobre esse assunto? Em primeiro lugar, a Bíblia nos ensina que nós fomos criados para pertencer. Peço que você abra a sua Bíblia comigo outra vez, em Gênesis capítulo 1, e vamos ler os versículos 27 e 28. A essa altura você já deve estar acostumado. Quando nós estamos numa série temática como essa, é muito comum que nós percorramos a Bíblia, então você vai abrir a Bíblia algumas vezes. Gênesis capítulo 1, versículo de número 27. Texto bastante conhecido da palavra de Deus que diz assim: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Versículo 28, parte A diz: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Irmãos, esse texto é o que fundamenta a doutrina de que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ainda que todos os demais elementos da criação apontem em alguma medida para a glória do Deus Criador, segundo as Escrituras, segundo o texto que nós acabamos de ler, o homem foi dotado com uma capacidade especial de espelhar a imagem de Deus. Ele é portador da imagem, portador da semelhança do seu Criador. E há tanta coisa, há tanto material teológico, há tanta discussão teológica sobre o que de fato significa ser imagem e semelhança de Deus. E com certeza há muitos aspectos que compõem
essa imagem e semelhança de Deus no homem. Mas um deles que nós poderíamos destacar nessa noite é que, uma vez que o nosso Deus é um Deus trinitário, né? Triunitário, ou triuno, nós podemos entender disso que o nosso Deus nunca viveu só. Nunca experimentou a solidão, nunca soube o que é estar sozinho, nunca soube o que é andar sozinho, porque sendo um Deus triuno, Ele sempre existiu na pessoa e na companhia do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nosso Deus, portanto, tem uma essência comunitária. O nosso Deus tem um DNA comunitário. Ele sempre esteve acompanhado de si mesmo na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando então esse Deus triunitário resolve criar o homem e fazer desse homem um portador da sua imagem e semelhança, um dos aspectos dessa verdade é que nós também fomos criados para sermos seres comunitários. Nós também fomos criados para viver em sociedade. Nós também fomos criados para viver entre os relacionamentos. Nenhum de nós foi criado para andar só, para viver só. E é justamente por isso que na sequência, no versículo 28, depois de falar dessa imagem e semelhança de Deus, o texto bíblico diz que Deus abençoou o primeiro casal e disse: sejam férteis e multipliquem-se. Deus estava dando àquele primeiro casal a bênção e a responsabilidade de desenvolver a sociedade, de desenvolver a comunidade à sua volta. Porque é para isso que nós fomos criados como seres comunitários. Nós fomos criados para pertencer, não apenas a si mesmo, não apenas ao Criador, mas nós fomos criados também para pertencermos uns aos outros. E esse é um chamado criacional, não apenas crentes, mas todos os homens, todos quantos foram criados por Deus, foram criados para pertencer. Ninguém foi chamado para andar sozinho. Mas a história da redenção não é composta apenas da criação. O estágio seguinte é o estado da queda. Se na criação as nossas configurações originais indicavam que nós deveríamos viver em comunidade, o estágio seguinte, o estado da queda, quando os nossos pais, pela sua desobediência, decaíram das suas configurações originais, o resultado disso é que, apesar de termos sido criados para pertencer, agora, por causa da queda, nós temos muita dificuldade nisto. Nós temos muita dificuldade com os nossos relacionamentos. Apesar de termos sido criados por Deus para nos relacionarmos, agora facilmente nós nos desentendemos. Facilmente nós assumimos uma postura egoísta. Facilmente nós machucamos o nosso irmão, mesmo quando nós não percebemos. Facilmente nós nos consideramos mais importante do que ele, nós usamos o nosso irmão para os nossos interesses pessoais. O que é isso? É o efeito da queda. A queda distorceu a imagem de Deus no homem. Sim, não a eliminou, nós ainda somos, em alguma medida, portadores da imagem e semelhança de Deus, mas essa imagem nós está distorcida, está borrada. É como se agora o nosso sistema operacional estivesse corrompido. Nós não estamos mais funcionando de acordo com as nossas configurações originais. As coisas agora dão defeito facilmente. Nós damos defeito facilmente agora. Isso se observa muito visivelmente nas relações. É um desafio para nós viver em sociedade. Seja numa sociedade comercial, seja numa sociedade familiar, seja numa igreja, em todos os nossos círculos, a nossa inclinação pecaminosa causa-nos desafios, causa-nos atropelos. Mas além disso, ou apesar disso, a verdade de Deus permanece. Nós somos criados para pertencer. E eu penso que aqui nós temos uma aplicação importantíssima. É que à luz das Escrituras nós podemos perceber aquilo que popularmente já se sabe, que nenhum ser humano é uma ilha. Que nenhum de nós basta em si mesmo. Que nenhum de nós é suficiente para si mesmo.
Nós fomos criados para pertencer. Nós fomos criados para as relações. E o individualismo, ou modo de vida individualista, é uma distorção muito grande do propósito original de Deus para nós. O individualismo, ele destrói o indivíduo, porque ele rouba-lhe o que há de mais essencial em seu ser, que é essa criação para a pertença, para os relacionamentos. O individualismo, ele pode parecer uma elevação do indivíduo. Uma pessoa individualista, ela pode pensar que ela é muito desenrolada, que ela basta a si mesma, que ela não precisa dos outros, que ela consegue fazer tudo na força do seu próprio braço. Mas o individualismo não é uma elevação do indivíduo. O individualismo é a própria decadência do indivíduo. Uma vez que a pessoa que se entrega ao individualismo, ele vai se tornando cada vez menos humano. O individualismo, meus irmãos, ele é totalmente destrutivo. Porque é dele que vem o egoísmo, é dele que vem o narcisismo, é dele que vem a violência, é dele que vem o caos social. E nós poderíamos dizer também que à luz da Bíblia, não apenas isso, e como se já não fosse bastante, o individualismo ele é carnal, ele é mundano e ele é diabólico. Porque ele distorce cada vez mais a imagem de Deus em nós. E ele nos afasta daquelas pessoas que Deus também fez para que nos abençoasse com a sua convivência. Nós fomos criados para espelhar a natureza comunitária de Deus. Nós fomos criados para glorificar a Deus através da vida comunitária. Nós fomos criados para pertencer. Ninguém foi criado para estar e para viver só. Você lembra que quando Deus fez todas as coisas, Gênesis 1 e 2, o próprio Deus cria e o próprio Deus avalia dizendo que é bom, né? E viu Deus que era bom. Até que Deus observa algo que não era bom. O que é que não era bom? O texto bíblico diz, Deus olhou para Adão e disse, não é bom que o homem esteja só. Irmãos, não é bom, não faz bem, não é normal, não foi para isso que nós fomos criados. Ninguém foi criado para viver como um individualista, como um egocêntrico, como uma pessoa isolada. Em condições saudáveis, em condições normais, nós devemos nos encontrar em sociedade, nós devemos nos encontrar em comunidade e em interações sociais à nossa volta. Portanto, à medida em que nós avançamos nesse assunto, ame a sua igreja, eu queria deixar claro para você que não se trata de comportamento, que não se trata de hábitos, que não se trata de disciplina pessoal. Eu não estou falando aqui meramente de você participar, de você frequentar. O problema ele está no coração. As pessoas que têm dificuldade de amar a sua igreja, provavelmente há ídolos no coração, há problemas no coração, há valores no coração que não são compatíveis com os valores do reino. E talvez entre eles o pior seja o valor tão popularmente difundido do individualismo. Esse é um valor mundano da sociedade caída à nossa volta, mas que nós vemos cada vez mais afetando a igreja aqui dentro. E por causa dele as pessoas começam a concluir que é melhor estarem sós, que é melhor viver só, que é melhor evitar problemas com outras pessoas, que não vale a pena investir nos relacionamentos, que não há coisa melhor do que cultivar de uma forma idólatra até a sua privacidade. E você vai se cercando de muralhas de forma que não permite que ninguém se aproxime de você. Isso é individualismo e nós devemos fazer guerra contra isso. Nós devemos expor esse valor mundano à luz das Escrituras e no poder do Espírito Santo. Nós devemos abandonar isso. À medida em que nós somos lembrados de que fomos criados para pertencer. Amém? Em segundo lugar, falando sobre esse tema de pertencer, eu queria demonstrar também que não apenas criados para pertencer, mas nós fomos também chamados para pertencer. Fomos chamados por Deus para pertencer. Ainda no livro de Gênesis, avance algumas páginas, vamos para o capítulo 12. A fim de lermos os versículos de número 1 a 3.
Gênesis capítulo 12, versículos de número 1 a 3. Outro texto amplamente conhecido, que diz assim: Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Irmãos, quando nós fazemos uma leitura panorâmica da Bíblia, depois de nós termos passado pelos estágios da queda, da criação e da queda, nos 11 primeiros capítulos do livro de Gênesis, ao chegarmos no capítulo 12, se desenvolve diante de nós uma nova fase na história da redenção, que é justamente o estágio da redenção. Depois da criação e queda, o próximo estágio é a redenção. E esse estágio começa a se desenrolar mais claramente em Gênesis capítulo 12. Ainda que a redenção já tenha sido de alguma forma embrionária aludida, como por exemplo em Gênesis capítulo 3, versículo 15, naquilo que é chamado de proto-evangelho, a revelação da redenção fica clara quando nós chegamos em Gênesis capítulo 12. E quando nós vemos o Senhor de forma graciosa e soberana chamar um homem de uma sociedade pagã para estabelecer com ele uma aliança. Perceba, trata-se de uma experiência pessoal. Deus chamou Abrão. Deus decidiu revelar-se a ele. Você não vai encontrar em nenhum lugar de Gênesis um versículo dizendo que Abrão buscava Deus, que Abrão era temente a Deus, que Adão estava descobrindo alguma coisa acerca de Deus. Não há nada disso. O que o livro de Gênesis diz é que Abrão, a sua família, a sua terra eram idólatras originalmente, até que Deus interveio soberanamente em sua vida e chamou esse homem para andar com ele, para se revelar a ele. Trata-se sem dúvida de uma experiência pessoal, mas ao mesmo tempo eu queria que você observasse que apesar de ser uma experiência pessoal, ela tem efeitos coletivos. O chamado de Deus para Abraão não iria acabar nele mesmo. Começava com ele, mas transbordava para as pessoas à sua volta. Em primeiro lugar, a família de Abrão foi abençoada. Ela partiu com ele. E Deus disse que faria dessa família uma grande nação. Então não apenas Abrão, não apenas a sua família, mas a partir da sua família uma grande nação foi formada para desfrutar da presença de Deus, para conhecer o Senhor Deus que havia chamado Abrão da Mesopotâmia. E não apenas a família dele, não apenas a nação que procedeu dessa família, mas o texto que nós acabamos de ler, ele diz que a bênção de Deus sobre Abrão seria tal, que por meio desta nação, que seria originada a partir dele, depois todos os outros povos da terra também seriam abençoados. Você percebe isso? É uma experiência pessoal que tem efeitos coletivos. É uma experiência pessoal que transborda para a comunidade à volta. E é nesse sentido que eu quero dizer que nós fomos não apenas criados para pertencer, mas nós fomos chamados para pertencer. Porque o povo de Deus, desde o Antigo Testamento, sempre entendeu o valor da comunidade como um chamado de Deus. Não como uma opção pessoal, não como uma preferência pessoal, mas porque foram chamados por Deus para viver em comunidade. Ora, o texto que nós acabamos de ler não é apenas a narrativa da história de Abraão. Esse é o texto básico também para nós entendermos o próprio pacto da graça. Se em Gênesis, capítulos de 1 a 11, nós vemos ali o homem falhando no pacto das obras,
sendo condenado e reprovado nesse pacto das obras, e arrastando toda a sua descendência em igual condenação, é agora em Gênesis capítulo 12 que o pacto da graça vai ser revelado. É aqui que Deus vai chamar um povo para lhe pertencer, para revelar a sua graça a esse povo e para formar desse povo uma comunidade da aliança. Não são pessoas que estão tendo experiências místicas e individualistas com Deus. É uma nação que está sendo formada, que está sendo reunida. É um povo que está sendo congregado por Deus para desfrutar da sua graça e para receber a sua revelação. Então, desde sempre, o povo de Deus aprendeu que a experiência de conhecer a Deus e a experiência de adorar a Deus deve ser uma experiência coletiva. E isso você percebe a cada página do Antigo Testamento. Perceba, por exemplo, os espaços de adoração do povo de Deus na antiga aliança. Ainda que fosse possível buscar a Deus individualmente, mas sempre que possível este povo está congregando, seja no tabernáculo, no deserto, seja no templo, ou quem sabe depois da experiência do exílio babilônico, esse povo começa a se organizar em sinagogas, porque ele sabe que o chamado de Deus é uma experiência comunitária, não é uma experiência individualista. Ou talvez você devesse olhar para a lei de Deus. O que é que a lei de Deus ordena do seu povo? Se nós fôssemos resumir a lei de Deus, como ela mesma o faz, nós poderíamos dizer que a lei de Deus pode ser resumida em amar a Deus e amar ao próximo. Você percebe esses contornos comunitários da lei? Você percebe as implicações sociais da lei? É que você sabe o quanto você ama a Deus, à medida em que você ama o próximo à sua volta. Dizer que nós amamos a Deus pode ser algo extremamente abstrato. E nessa abstração nós podemos nos enganar. Mas se você quer perceber o quanto você ama a Deus, tente avaliar isso a partir do quanto você ama as pessoas que estão à sua volta. E enquanto esse amor é um amor prático, quanto você se dedica a elas. É isso que a palavra de Deus nos ensina. A lei de Deus fala-nos desses contornos sociais, desse chamado à vida em comunidade. Não apenas a lei, observe também os sacramentos da antiga aliança. Todos eles, a circuncisão, a refeição pascual, todos aqueles festivais sagrados, todos eles apontam para a intervenção de Deus na vida do seu povo em algum momento específico da sua trajetória. Nenhum dos sacramentos da antiga aliança apontam para uma experiência individualista com Deus. Todos eles apontam para a ação graciosa de Deus no meio do seu povo, na vida do seu povo, porque nós fomos chamados para pertencer a Deus. E como consequência disso, nós fomos chamados também para pertencer uns aos outros. Observe também a mensagem profética. Nos últimos livros do Antigo Testamento, você vai ter os livros proféticos. E os profetas estão chamando o povo a voltar à prática da lei. Os profetas estão denunciando o pecado do povo e estão chamando esse povo para que eles voltem a amar a Deus, mas que o façam de uma forma prática. E é justamente por isso que o que mais se lê nos livros proféticos do Antigo Testamento é a denúncia social. Porque as pessoas abandonaram a Deus, como evidência disso, elas estão agora machucando umas às outras, elas estão oprimindo umas às outras, elas estão explorando umas às outras, e os profetas denunciam isto e chamam o povo ao arrependimento. E por fim, observe também as diversas orações de confissões que nós temos ao longo do Antigo Testamento. Eu acho impressionante como os grandes líderes de Israel, ao orar e intercedendo pelo povo, eles se identificam com os seus próprios pecados. Ainda que eles não tenham incorrido nos mesmos pecados do povo, ao orar ao Senhor, ao se colocar como intercessor diante de Deus, eles dizem: Senhor, perdoa-nos porque nós temos pecado contra Ti. Observe essa noção de solidariedade que existe no povo de Deus na antiga aliança. E tudo isso porque eles foram chamados por Deus para pertencer. Você não acha que aqui nós temos uma boa aplicação para nós também? Nós também fomos chamados para pertencer.
Nenhum de nós foi chamado para cultivar um relacionamento individualista com Deus. O que seria falso, o que seria equivocado e antibíblico. Nós precisamos então abandonar essas concepções individualistas de uma possibilidade de se relacionar com Deus em detrimento da vida em comunidade com o povo de Deus. Isso não é bíblico. Quando nós saímos para evangelizar, especialmente nesses avanços evangelísticos, como este que nós vamos ter agora em julho, muitas vezes pregamos o evangelho e em resposta as pessoas nos dizem: eu não preciso de igreja para buscar a Deus. Eu não preciso de igreja para falar com Deus. Eu não preciso de igreja para ouvir Deus falar comigo. E embora eu saiba que exista uma parcela de verdade nisso, no sentido de que o único mediador que nós precisamos para ter acesso a Deus é apenas Jesus Cristo. Quando essas pessoas falam isso, eles não estão falando acerca de mediação. Ao pronunciarem isso, eles estão declarando a sua independência do povo de Deus. Eles estão dizendo que eles não precisam do povo de Deus para se relacionar com Deus, para conhecer a Deus, para adorar a Deus e para ouvir a sua voz. E embora isso possa aos olhos dos homens parecer muito sábio, aos olhos de Deus, segundo o que Ele revelou nas Escrituras, isso é antibíblico. Não há parâmetro bíblico para essa forma de pensamento. Ou pense, por exemplo, quando as celebridades, elas são entrevistadas. E como que elas gostam de falar sobre a forma personalizada que elas encontraram para se conectar com o sagrado. Seja lá o que isso for. E elas falam como que elas se conectam. E elas falam sobre a sua forma personalizada, sobre o jeitinho pessoal que elas encontraram para se conectar com Deus. Irmãos, nós precisamos abandonar qualquer concepção individualista acerca de um relacionamento com Deus. Embora a experiência com Deus seja pessoal, mas ela sempre vai ter contornos coletivos. Ela sempre vai ter efeitos comunitários e ela sempre vai nos chamar a nos juntarmos àquelas pessoas que a nossa semelhança estão buscando a Deus. Portanto, eu quero desafiá-lo nessa noite, se você em algum momento cultivou ideias semelhantes a essa, abandone isso. E submeta-se ao parâmetro biblicamente revelado nas Escrituras. Se você quer conhecer a Deus e se você quer adorar a Deus de uma forma individualista, então você vai ter que abandonar as Escrituras e você vai ter que procurar um outro Deus. Porque o Deus que se revelou nas Escrituras, Ele nos ordena que nós o adoremos, que nós o conheçamos em comunidade. Porque, essencialmente, nós fomos chamados para pertencer. A Bíblia não tem nenhuma dimensão, nenhuma medida, nenhum milímetro sequer de respaldo para uma pessoa que quer buscar a Deus e por isso ela vai viver como um ermitão no deserto, isolado dos outros à sua volta. A Bíblia não dá respaldo para uma pessoa que quer buscar a Deus e vai se isolar num mosteiro, no alto de uma montanha. A Bíblia não dá respaldo para alguém que quer conhecer a Deus profundamente e então resolve se isolar numa torre de marfim. Não é assim que nós somos ensinados na palavra de Deus. Nós conhecemos a Deus, nós adoramos a Deus, à medida em que nós nos relacionamos com o seu povo. Porque antes de tudo, nós fomos chamados para pertencer. Amém? Desculpa, irmãos. Complicado, né? Se entalar no meio da mensagem. Prosseguindo então. Além de nós termos sido criados para pertencer, além de nós termos sido chamados para pertencer,
Eu gostaria também de demonstrar biblicamente que nós fomos salvos para pertencer. Abra sua Bíblia comigo outra vez. Efésios capítulo 2, versículo 11. Efésios capítulo 2. Vamos começar a ler do versículo de número 11 até o 13. Todos encontraram? Acho que foi tempo suficiente. Efésios 2 diz o seguinte: portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Irmão, se você prestar bem atenção nesse capítulo 2 de Efésios, você vai ver que o mesmo padrão observado em Gênesis 12 vai se repetir aqui. Efésios capítulo 2 começa falando sobre a nossa nova vida em Cristo. Começa dizendo sobre como nós, que antes estávamos mortos em nossos delitos e pecados, como que nós fomos vivificados por Cristo. Observe, trata-se de uma experiência pessoal. Mas não leva muitos versículos para que o apóstolo Paulo demonstre que esta experiência pessoal de receber nova vida em Cristo, ela obrigatoriamente vai ter efeitos coletivos e comunitários. Se nós fomos vivificados por Cristo, então nós também vamos ser encontrados em meio a outros que também foram vivificados por Cristo. E é nesse sentido que Paulo diz nos versículos que nós lemos, que antes nós estávamos separados da comunidade de Israel e que nós éramos estrangeiros quanto às alianças da promessa. E não apenas isso, mas que também nós estávamos sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, uma vez que em Cristo nós fomos aproximados, uma vez que em Cristo nós fomos salvos, uma vez que em Cristo nós fomos redimidos, esta redenção não vai apenas ser observada na nossa salvação pessoal. Essa redenção não vai ser observada apenas no fato de que agora, em Cristo, você tem, como dizem, um lugarzinho no céu, depois que você morrer. Uma vez que você foi redimido em Cristo, uma vez que você foi salvo por Ele, outros âmbitos da sua vida, outros aspectos da sua vida serão igualmente alcançados por essa redenção. Entre eles o âmbito relacional. Em Cristo as nossas relações também são redimidas. Em Cristo nós estamos sendo progressivamente reabilitados a viver em comunidade. Em Cristo, pela operação soberana do Espírito Santo em nossas vidas, pela ação santificadora do seu Espírito em nossas vidas, Deus está revertendo os efeitos da queda e está nos habilitando outra vez para vivermos em comunidade para a sua glória. E é justamente por isso que quando você chega no versículo 19, volte seus olhos outra vez para a Bíblia, Efésios 2, versículo 19, Paulo continua dizendo: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Que coisa bonita, não é? Que coisa linda que Deus fez na minha e na sua vida. Nós que estávamos todos desintegrados,
fomos unidos não apenas a Cristo, mas fomos unidos também à comunidade dos salvos. Nós somos unidos à comunidade da aliança. E nós compartilhamos com outros irmãos as bênçãos e as promessas do pacto da graça. Eu queria que você observasse nesse texto que nós acabamos de ler, as metáforas que o apóstolo Paulo usa para se referir à igreja de Cristo. Ele diz que nós somos uma família. Ele diz que nós somos um edifício. Ele diz que nós somos um santuário. E que nós estamos sendo edificados juntos para sermos morada de Deus por seu Espírito. Você observou como todas essas metáforas, elas têm uma acepção coletiva, elas têm uma conotação coletiva, é uma família, é um edifício. E em outras partes da Bíblia você vai encontrar que nós somos um corpo, que nós somos um rebanho, que nós somos galhos que estão ligados à videira verdadeira. Isso contrasta completamente com a forma como as pessoas costumam pensar da igreja do Senhor Jesus. Na melhor das hipóteses, lá fora, as pessoas pensam que a igreja deveria ser como uma escola, onde os nossos filhos podem aprender boas lições morais e éticas. As pessoas pensam que a igreja deveria ou deve ser um clube, onde as pessoas que compartilham de alguma afinidade se encontram regularmente, para desfrutarem de um tempo juntos. As pessoas pensam que a igreja deve ser uma ONG, cujo principal objetivo é cuidar daqueles que estão em vulnerabilidade. As pessoas pensam que a igreja é um hospital para aqueles que estão feridos na alma. E as pessoas pensam que a igreja é um posto de serviços espirituais. Se você está precisando de uma dose de ânimo, então vá na igreja e você vai encontrar isso lá. Você percebe como essas metáforas, como essas concepções populares acerca da igreja, todas elas carregam em si o DNA do individualismo e, consequentemente, o DNA do consumismo. Todas elas apontam para algo que você pode obter numa igreja, para algo que você pode adquirir na frequência de uma igreja. Todas elas apontam para a satisfação das necessidades sentidas dos homens. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, as metáforas que a palavra de Deus usa para nos ajudar a entender a natureza da igreja de Cristo são completamente diferentes. Elas não estão centradas no homem. Elas não estão centradas na satisfação das necessidades do homem. Todas as metáforas que a Bíblia usa para descrever a igreja de Cristo, elas apontam para a obra soberana de Deus na vida do seu povo. Para aquilo que Deus está fazendo no meio do seu povo. Para aquilo que Deus está fazendo por meio do seu povo. Para a forma como Deus está glorificando a Jesus Cristo por meio da sua igreja. Portanto, uma primeira aplicação que nós podemos fazer a este último ponto do sermão, de que nós fomos salvos para pertencer, é que nós precisamos rejeitar também todas as noções populares, todas as noções mundanas acerca da igreja. Eu quero nessa noite convidá-lo a elevar o seu entendimento, a sua percepção acerca da igreja de Cristo. Para que você pare de pensar na igreja de Cristo da forma como as pessoas lá fora pensam. E muitas pessoas vêm aqui para dentro, ainda trazendo essas mesmas concepções. E que você adote, que você abrace as concepções bíblicas. O que a Bíblia diz que a igreja de Cristo é. Que você tenha uma visão teocêntrica da igreja de Cristo e não uma visão antropocêntrica. Para que nós de fato possamos amar a nossa igreja local, nós precisamos olhar para ela do ponto de vista divinamente revelado. Se nós olhamos para a igreja de Cristo apenas da forma como os homens olham para elas,
quando ela não puder atender a uma das nossas necessidades, ou quando as nossas necessidades forem satisfeitas, nós vamos concluir que já não precisamos dela e que ela já não tem tanto valor para nós. Mas se nós entendermos a igreja do ponto de vista bíblico, e se entendermos que a igreja é a obra que Deus está fazendo no meio do seu povo, então sempre haverá em nosso coração um lugar para nós estimarmos e para nós amarmos de forma prática a nossa igreja local. Amém? Que nós pensemos de uma forma mais bíblica, de uma forma mais elevada acerca da igreja de Cristo. Que nós reformemos o nosso entendimento acerca da igreja. Algumas pessoas também pensam que a igreja é uma resposta humana à necessidade de religiosidade dos homens. E quando nós abrimos a Bíblia, nós podemos ver claramente que a igreja não é uma resposta humana. A igreja não é uma iniciativa humana, a igreja é uma iniciativa divina. É Deus que desde Gênesis 12 está congregando um povo, está reunindo um povo, está chamando um povo para pertencer primeiramente a Ele, como consequência disso, pertencer uns aos outros. E esse povo é salvo não apenas para guardar a sua alma da condenação do inferno, mas esse povo também é salvo para experimentar a reversão dos efeitos da queda. Esse é um povo que foi salvo pela graça de Deus para desfrutar antecipadamente da promessa da eternidade. Aqui, na realidade da nossa igreja, nós podemos ter uma degustação, nós podemos ter uma antecipação, nós podemos ter pelo menos um trailer que seja, daquilo que nós vamos desfrutar na eternidade, quando estaremos completamente livres de todos os efeitos da queda. Na igreja nós podemos celebrar a redenção da comunidade. Na igreja nós podemos celebrar a redenção dos relacionamentos. E ainda que isso dê trabalho, ainda que isso desafie-nos muitas vezes, por causa da natureza pecaminosa que ainda está em nós, é melhor que nós estejamos desde já reaprendendo a conviver. Que nós estejamos desde já reaprendendo a vivermos em harmonia para a glória de Deus. E uma última aplicação que eu quero trazer para você é que não apenas nós precisamos reformar a nossa visão acerca da igreja de Cristo, mas que nós precisamos também reformar a nossa visão, o nosso entendimento do que significa ser um membro de uma igreja. Definitivamente, ser membro de uma igreja não significa apenas, meramente, colocar o seu nome no rol daquela igreja. Se tudo que você faz enquanto membro desta igreja é emprestar o seu nome para compor o rol de membresia, então você não sabe biblicamente o que significa ser membro da igreja de Cristo. Nós precisamos reabrir a palavra de Deus. Nós precisamos examinar outra vez a palavra de Deus, nós precisamos voltar os nossos olhos para o Evangelho e entendermos que, biblicamente, ser membro de uma igreja exige de nós que nos dediquemos à vida comunitária. Exige de nós que nos dediquemos e que levemos a sério os mandamentos recíprocos. Amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, edificar uns aos outros, ensinar uns aos outros, exortar uns aos outros, aconselhar uns aos outros, discipular uns aos outros, cuidar uns dos outros, servir uns aos outros. É isto que significa ser membro de uma igreja, pelo menos é isto que significa ser um membro saudável de uma igreja. Nós não queremos ser uma igreja apenas que tem um púlpito saudável. Nós queremos ser uma igreja que tem um culto saudável, uma igreja que tem uma membresia saudável, uma igreja que tem uma vida comunitária saudável, que reflete, que aponta para a redenção que há em Cristo, em seus aspectos mais amplos. Portanto, que você possa reconsiderar o que significa ser membro de uma igreja. Irmãos, tendo trabalhado há tantos anos com a integração e com a recepção de novos membros,
eu acho curioso como eu encontro frequentemente pessoas que estão muito ansiosas, muito apressadas em se tornarem membros desta igreja. E como nós temos apenas uma recepção por ano, então dependendo da época em que a pessoa chega aqui, ele vai ter que esperar quase um ano para se tornar membro desta igreja. E por causa disso, frequentemente eu vejo pessoas aflitas. Ficam preocupadas, né? Ficam aperreadas com isso. Por que tanto tempo? Eu vou passar esse tempo todo sem ser membro. E o que eu tenho dito para elas é que elas não precisam ter pressa em colocarem o seu nome no hall de membros desta igreja. Eu digo para elas, tenham pressa de se integrar verdadeiramente a esta igreja. Tenham pressa em construir relacionamentos sadios, relacionamentos edificantes dentro desta igreja. Tenham pressa em participar das atividades desta igreja para além do seu culto dominical. Tenham pressa em se comprometer com a missão desta igreja e de somar esforços conosco para que o Evangelho de Cristo se espalhe nessa cidade. É nisso que nós devemos ter pressa, é isso que deve ter urgência, é isso que deve ser prioridade máxima para nós. A formalidade do hall de membros chega no seu tempo. E quando ela chegar, se nós estivermos sendo verdadeiramente igreja, se nós formos membros saudáveis, sadios de uma igreja, então vai fazer sentido emprestar o meu nome para compor o hall desta igreja. Mas se eu não estiver integrado, se eu não estiver participando, se eu não estiver contribuindo, se eu não estiver somando, de que adianta que o meu nome seja contado como um membro aqui? Não adianta de nada. Então, queridos, essa é a palavra que eu tinha para nós hoje. Esse é o chamado de Deus para você hoje. Que para amar sua igreja local, você comece por entender o que significa pertencer. Obviamente que para amar a igreja local, você precisa ser muito mais, né? Você precisa ir muito além do que meramente pertencer. Amar a sua igreja é mais do que pertencer, mas também não é menos do que isso. Ninguém pode dizer que ama verdadeiramente a sua igreja se não se permite pertencer a ela. Então, que comecemos por este ponto e que dele nós avancemos para outro. Que nós entendamos que nós fomos criados para pertencer, que nós fomos chamados para pertencer e que nós fomos salvos para pertencer. E que a partir desse entendimento nós possamos nos comprometer, porque pertencer é compromisso, que nós possamos nos comprometer primeiramente com Deus, e como consequência, e como evidência disso, que nos comprometamos também uns com os outros. Amém? Se você é membro desta igreja, que você leve a sério o que significa membresia em termos bíblicos. Se você não é um crente em Jesus, que você também considere tudo quanto nós falamos nessa noite. Porque você corre perigo. Não por não estar ligado a uma igreja, porque igreja não salva, sabemos disso. Quem salva é Jesus. Mas porque estando fora do povo de Deus, como que você pensa que poderá se ligar a Deus? Não participando do corpo de Cristo, como que você pensa que poderá se conectar à cabeça desse corpo, que é Cristo? Estando fora do rebanho de Jesus, como que você pensa que poderá ligar-se ao bom pastor? Então que você renda a sua vida a Cristo. E ao fazer isso, você vai ser encontrado também no meio do povo de Deus. Você vai pertencer ao povo de Deus, assim como você pertence a Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu peço que você baixe sua cabeça, que você feche os seus olhos e que você ore ao Senhor, respondendo a tudo quanto nós aprendemos aqui nessa noite. E que Ele nos abençoe.